Queridos, no livro de Reis, a Bíblia nos conta a história de um homem chamado Naamã. Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Não era de apenas uma parte do exército, de todo o exército, ele era ministro da guerra. Ele era um homem que Deus, o Deus do céu, o nosso Deus, Jeová, tinha dado muitas vitórias. E entre essas vitórias foi sobre Israel, e ele levou cativa uma menina israelita para sua casa para servir a sua esposa como escrava. Naamã, diz a palavra de Deus, que ele era varão, homem valoroso. A Bíblia diz assim, ó, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. E a menina, tendo ouvido isso, a escrava, que a Bíblia não fala o nome, a Bíblia não narra o nome dessa criança, disse, olha, tomara o meu senhor estivesse em Israel, e ele seria sarado dessa lepra. E quando a mulher escutou, ela contou para ele foi no rei e falou, olha, manda carta para o rei de Israel, porque eu fiquei sabendo que lá eu posso ser curado, lá tem profeta. E o rei mandou uma carta para o rei de Israel, o rei de Israel ficou preocupado, falou, olha, o rei está procurando motivo para entrar em guerra comigo, sou eu Deus para curar alguém? Quando Eliseu viu isso, Eliseu disse, olha, por que se pranteia, por que rasgaste suas vestes? Deixe que venha, para que ele saiba que há profeta em Israel. E assim foi. Naamã chegou com sua comitiva real, chegou todo enfeitado, todo cercado de soldados e guerreiros, seus guardas-costas, seus aliados. Chegou levando presentes para o profeta. E a palavra de Deus diz que Eliseu nem sequer saiu de dentro de casa. Apenas falou para o seu moço, fala para ele ir no Jordão mergulhar 7 vezes, ele vai ser sarado. E quando isso foi dito para Naamã, Naamã ficou tão revoltado, e ele falou, ó, que é isso aí? Eu pensei que ele ia sair, invocar o nome do Senhor, levantar a mão, tocar o enfermo, ele nem sequer me recebeu. E Naamã foi embora revoltado, e o seu servo falou assim, olha, Senhor, se ele te pedisse outra coisa qualquer, porque Naamã ponderou, olha, tem rios melhores, tem o Farpar, que é um rio bem melhor, que eu poderia mergulhar e ser sarado, mas tem que ser no Jordão, um rio sujo. E o servo dele falou, Senhor, meu senhor, se ele te pedisse qualquer outra coisa, o senhor não faria? Então Naamã foi no Jordão e mergulhou 7 vezes. E diz a palavra que a pele dele ficou completamente limpa. Meu querido, esse texto ele é muito curioso em vários aspectos. Primeira coisa, meu querido, a Bíblia fala que era Naamã varão, assim, era este varão homem. Ele era um homem. Ele não era um semideus. Naamã era muito poderoso, ele era tratado como um semideus, as pessoas temiam Naamã. As pessoas temiam a mão de Naamã, porque sabia que Deus era com a mão de Naamã, que na mão onde ele colocava o pé ele vencia. Mas ele era homem, como outro homem qualquer. E diz a palavra que era este varão homem valoroso, porém leproso. Debaixo de toda aquela armadura de Naamã, de todo aquele poder bélico a seu favor, sob seu domínio, Naamã tinha uma lepra escondida. Por debaixo da armadura, Naamã era apenas um homem frágil como outro qualquer. Por debaixo da armadura, Naamã era um homem condenado à morte, como todos nós somos condenados à morte. Por debaixo da armadura, Naamã não era nada. Era só um homem leproso. E aí, irmãos, vem essa menina que foi levada cativa, que tinha todo o motivo do mundo para ser revoltada, para desejar a morte de Naamã. Deus sabe lá se Naamã não matou os pais dela. Deus sabe lá se os soldados de Naamã não mataram os pais dela. Deus sabe lá se quando ela foi levada cativa, seus pais não caíram de joelho em terra e choraram. Mas essa menina era serva de Deus. E o servo de Deus, ele passa também por tribulação, porque não há diferença na tribulação não, irmão. A tribulação do ímpio e do servo de Deus é a mesma. A diferença é como você passa pela tribulação. A diferença é como você enxerga a tribulação e como você encara ela. E diz a palavra de Deus, meus queridos, que a esposa de Naamã falou, olha, a menina aqui é escrava. E um detalhe, irmãos, a Bíblia não faz a menor questão de falar o nome da menina. Não faz questão de falar qual a sua descendência. Não fala de que raiz das tribos que ela pertence. Porque, irmãos, Deus não precisa que você seja famoso, que você seja conhecido nos palcos da vida para te usar.
Deus precisa apenas que você esteja no lugar certo e à disposição para Ele te usar. Porque diz a palavra de Deus, se estes não clamarem, as pedras clamarão. Então aquela menina estava no lugar certo, no lugar que ela precisava estar, tudo era um projeto de Deus. Ela estava ali cativa, e através desse cativeiro, através dessa prisão, através dessa escravidão que ela foi submetida, Deus usou essa criança, essa jovem, essa menina, para que a glória dele fosse manifesta na terra através do profeta Eliseu. Quantas pessoas, irmãos, estão no trabalho e acham que são escravas, que o salário é pouco, esse salário é pouco demais para eu fazer isso ou aquilo. E aí quando descobre que o patrão está doente, ainda amaldiçoa, é Deus pesando a mão. É Deus tocando nele, que ele é miserável, é ruim. Essa menina não, ela era crente. E era crente pentecostal. Falou, olha, se o meu Senhor está lá em Israel, ele seria curado, porque lá tem profeta. Imagina, irmãos, a cena. Tem gente, irmãos, que só faz as coisas se o nome dele aparecer. Tem gente que só faz as coisas se o nome dele estiver no cartaz, estiver na placa. Ele só faz as coisas se ele for convidado para estar sentado no altar, junto com os outros. Ele só faz as coisas se ele for destaque. Ele tem que ser chefe, ele tem que ser líder. Ele tem que ser o pastor, ele tem que ser o presbítero, ele tem que ser o aparecido. Aquela menina, ninguém sabe o nome dela. E Deus nem fez questão de narrar o nome dela. A única coisa que Deus fez questão de fazer é usar ela para que a glória dele fosse manifesta na terra dos viventes. Aleluias. Queridos, Naamã chegando lá, Eliseu, olha só, Naamã era um homem cheio de glória. Naamã era um homem cheio de glória. Naamã era um primeiro-ministro. Era como se Sérgio Moro fosse na sua igreja. Sabe o ministro Sérgio Moro? É como se ele fosse, não é um ministro da defesa, mas ele é um ministro, um dos mais conhecidos e respeitados no Brasil. É como se o ministro Sérgio Moro fosse na sua igreja. Qual seria a sua atitude? Sendo Sérgio Moro um homem ímpio, que não é evangélico, você, porque ele é ministro, não, vou colocar ele no altar, dar lugar de honra para ele. Como eu já vi muita gente fazer, pegar político espírita e colocar no altar e dar até o microfone para dar uma saudação. Como já vi pessoas pegarem políticos, macumbeiros, feiticeiros, filhos do Satanás e colocar no altar para dar saudação. Como já vi muita gente pegar estuprador, pedófilo, ladrão, corrupto e colocar em cima do altar, porque não é homem nem mulher de caráter, para dizer não, para dizer não, aqui não. Aqui só sobe no altar quem é de Deus, quem serve a Deus, só os ministros. Lá fora o seu autoridade, aqui a autoridade é o pastor da igreja, aqui a autoridade é Jesus. Queridos, Naamã se sentiu ofendido porque não foi recebido pessoalmente. Naamã se sentiu humilhado porque ele achou que o profeta ia sair, levantar a mão, sapatear, bater tambor, fazer alguma macumba. Mas Eliseu não fez a menor questão, porque Naamã era varão valoroso, era varão, homem valoroso, homem, ele era valoroso, mas antes de ser valoroso ele era homem, como outro qualquer. E um profeta de Deus, irmãos, ele não faz diferença de homem para homem. Um profeta de Deus, ele não tem esse negócio de, ó, sabe de uma coisa? Ele é ministro, ele tem autoridade, eu vou respeitá-lo, ele vai sair na foto comigo, fazer selfie com ele, que é para poder divulgar que eu estive com um grande ministro. Um profeta de Deus não se preocupa com essas coisas não, irmão. Que profeta de Deus, ele é boca de Deus na terra. O negócio do profeta não é igual do sacerdote. O sacerdote fica levando as lamúrias do povo para Deus e dando respostas, fica paparicando reis. O profeta não. O negócio do profeta é com Deus. Deus falou, ixi, aleluias, oh aleluia Jesus. Deus falou, tá falado, irmão, não tem conversa. Não tem, vulgarmente falando, somebody love a parte não. É sim, não, não. E aí Naamã, orgulhoso. O orgulho de Naamã, irmãos, era pior que a sua lepra. A pior lepra de Naamã era o orgulho. Naamã precisava se despir de si mesmo. Porque Naamã se despia da armadura e era leproso. Mas se ele se despisse de si mesmo, talvez já tivesse sido até curado antes. Naamã falou, não, vou mergulhar nessa água suja. O profeta nem me recebeu. Não, vou voltar e vou contar para o rei tudo que aconteceu, fui mal recebido. Ia acontecer uma guerra por causa do orgulho de Naamã. Pessoas iam morrer por causa do orgulho de Naamã.
Mas aí Deus cutucou um ímpio lá. Porque, irmãos, quando Deus quer fazer a obra, Deus usa até ímpio. Deus usa até o ímpio para falar com você. E aí ele chegou, voltou atrás e mergulhou, e a sua pele foi transformada como uma pele de criança, pura, ficou pura. Então Naamã foi até Eliseu e falou assim: olha, toma esses presentes que eu trouxe. Eliseu falou: olha, não quero nada. Não, tem certeza absoluta, não quero. Irmãos, vou falar para vocês uma coisa. Tem gente em nosso meio hoje em dia que só ora se receber oferta. Tem pessoas em nosso meio nesses dias que só prega se for pago. Tem gente em nosso meio que só canta se receber dinheiro. Eu não sou contra ofertar não, irmãos, porque às vezes você sai de longe para pregar a palavra e chegando lá, irmãos, a igreja, os irmãos não levantam uma oferta para te abençoar. Costuma às vezes você voltar só com o dinheiro da passagem. E às vezes só com o dinheiro da passagem de volta, que a de ida você pagou do seu bolso e ficou por isso mesmo. Eu já passei por isso diversas vezes, irmãos. Eu já passei por isso diversas vezes, não foram poucas não. Muitas vezes, muitas vezes. Eu já fui para lugares e fiquei lá 3 dias. 3 dias. Pregando, me desgastando, evangelizando, visitando pessoas, pegando carga espiritual dos outros. E aí no encerramento do trabalho, eu voltei para casa com o dinheiro da volta, porque nem o dinheiro da ida me deram. Eu não me importo, irmãos, porque eu fui para Deus. Eu fui para Deus. E eu aprendi que digno é o obreiro do seu salário. Se aprove a Deus que fizesse aquela obra e não recebesse nada, amém. Como também já fui em lugares e me deram oferta e eu rejeitei. Não recebi. Algumas vezes porque a oferta não era dada de coração. Era uma oferta forçada, uma oferta pesada, angustiada. Então eu falei: não quero. Quando me entregaram, não, tome, me entregaram, eu fui lá e coloquei no gasofilácio como oferta para aquele lugar. Já teve outros lugares que eu fui e recebi e Deus tocou no meu coração. Eles não têm condições. Isso é sacrifício. E eu abençoei a oferta e coloquei de volta no gasofilácio, para a glória de Deus. Irmãos, Eliseu rejeitou aquela oferta, que era uma oferta grandiosa. E Naamã pegou da terra de Israel e falou: permita-me levar dessa terra para minha terra. Olha que mistério, irmãos. Me permita levar dessa terra para minha terra. Oh, aleluia, Jesus. Irmãos, terra que profeta pisa é terra santa. Terra que profeta pisa fica santificada, irmãos. Aí eu te pergunto agora, igreja do Senhor, como é que estão teus passos nessa terra? Onde tu tem pisados e como tem pisados nessa terra, irmão? Oh, aleluia, Jesus. Por onde tens andado, irmão, irmã, obreiro, obreira, homem, mulheres de Deus? Por onde tu tens andado? Onde tens pisado nessa terra? Onde tu tens pisado tem sido um lugar santo? Onde tu coloca a planta dos teus pés, Jeová, o Deus dos exércitos, coloca os pés juntos? Os anjos do Senhor colocam os pés na marcha? Ou quando tu põe o pé no lugar, a única coisa que fica lá é uma pegada humana? Onde tu tem plantado a planta dos teus pés? Tem santificado vidas? Tem salvado almas? Deus tem sido glorificado na terra? As pessoas reconhecem que ali passou um homem, uma mulher de Deus? As pessoas querem te abraçar, não para te cultuar, mas para sentir um pouco mais daquela unção de Deus que está na sua vida? Onde tu tem posto a planta dos teus pés, tem sido um lugar santo? Qual é a tua lepra, irmão? Qual é a tua lepra, irmã? É a mentira? É a preguiça? É a fornicação? É o adultério? É a masturbação? Qual que é o seu pecado? Você vai para a igreja e não consegue orar porque fica pensando nas mulheres que estão lá orando, de joelho. Você vai para a igreja e não consegue orar porque está lá debaixo orando, está de olho no pastor da igreja. Qual é a sua lepra? Você vai para casa, você acaba de orar, deita na sua cama, você não resiste e parte para o pecado.
porque está sufocado pelo desejo carnal, pela concupiscência da carne. Qual é o seu pecado, irmãos? Qual é a sua lepra? Qual é a lepra debaixo dessa armadura de homem e mulher de Deus que tu está vestindo? Não te preocupes. Tu és varoa, mulher valorosa. Tu és varão, homem valoroso. Deus não deixou de ser Deus na sua vida por isso, não. Deus continua sendo Deus na sua vida, mas essa lepra precisa ser curada. Qual é a tua lepra? É o lesbianismo? São as fantasias abusivas, sexuais que vêm na sua mente? É a homossexualidade? A homoafetividade? Qual o seu pecado? Qual é o seu pecado? Você ora na igreja pelas jovens, pelas mulheres da igreja, pensando em coisas diferentes do que deveria pensar? Você ora pelos irmãos na igreja, pensando coisas diferentes do que deveria pensar? Tu deitas com teu marido pensando em outro homem? Tu deitas, ó homem, com tua mulher pensando em outra mulher? Qual é o teu pecado, irmão? Qual é a tua lepra? Qual é a tua lepra? O que que tem impedido você de ser um homem de fato valoroso e feliz? Porque Naamã, ele era valoroso. Ele tinha vitórias, Deus estava abençoando ele. A Bíblia fala que Deus deu grandes vitórias a Naamã. Mas Naamã não era um homem feliz. Porque, irmão, quem tem lepra debaixo da armadura não é feliz. Quem tem lepra debaixo da armadura, irmãos, quando ora, fica desesperado, pedindo a Deus perdão pelos pecados. É tanto pecado, é tanto pedido de perdão, irmãos, que a pessoa até se perde na oração. Qual é o teu pecado, meu querido, minha querida, nesta tarde? Nestes dias? Você está numa campanha de oração de 7 dias, você que fez o propósito de 7 dias de jejum. O que é que tem atrapalhado você de ter uma comunhão plena com Deus? O que é que está atrapalhando a resposta chegar a ti? Que lepra é essa, meu irmão, minha irmã? Que demônio é esse que está agindo na tua vida? Que pressão psicológica é essa que está dominando o teu ser, meu querido, minha querida? Em que o diabo tem te vencido? Porque Naamã venceu muitas guerras, muitas batalhas, mas era vencido pela lepra diariamente. Oh, aleluias! Aleluia, Jesus. Naamã, ele venceu muitas batalhas, mas diariamente era vencido pela lepra. Quando ele tirava a sua roupa, eu não sei se ele podia ter relações com a sua esposa, porque a lepra estava ali e não deixava ele ter relações com a sua esposa. Talvez ele não pudesse abraçar seus filhos, porque a lepra não deixava ele abraçar seus filhos. Talvez Naamã não pudesse ficar à vontade nos dias de descanso, quando recebia visitas em casa dos seus parentes, porque a lepra impedia Naamã de ter uma vida social. Naamã só era bom na guerra. Naamã só era bom quando Deus usava ele para guerrear e ter vitória. Naamã só era bom na frente da obra. Naamã só era bom na frente do exército. Naamã só era bom quando subia no altar para pregar e revelar e profetizar e curar e ministrar a bênção. E Deus operar com poder através da vida de Naamã. Mas quando Naamã saía dali, irmãos, do meio daquele exército, Naamã era só um homem leproso. Ele era valoroso. Por que ele era valoroso? Porque Deus era na vida de Naamã e porque as pessoas todas sabiam a respeito da autoridade de Naamã. Mas o que todos não sabiam era da lepra de Naamã. E não tem nada pior, irmãos, do que você ser usado por Deus, você curar em nome de Jesus, expulsar demônio, destruir obras de macumbaria, de feitiçaria, operar sinais de prodígios e maravilha, você orar e a chuva passar, você orar e o tempo fechar e chover, você orar, irmãos, e Deus acrescentar minutos a mais ao relógio para te favorecer. Isso tudo é sinal de prodígios e maravilhas. Você orar para uma pessoa que não tem perna e a perna brotar do nada no lugar onde está faltando a perna. Deus fazer nascer olho, brotar olho de dentro da pele. Uma pessoa que nasce com o rosto todo tampado, Deus fazer brotar olho de dentro para fora.
Grandes homens de Deus e mulheres de Deus já passaram nessa terra, irmãos, e fizeram coisas tremendas no nome do Senhor. Mas a maioria deles, irmãos, tinham lepra e precisaram ser curados de alguma coisa. Qual é a sua lepra, irmão? Não precisa responder a mim. Ore a Deus. Ore a Deus, irmãos. Orem a Deus. E Deus vai fazer grande obra na sua vida. Assim como Deus tem feito obra na minha vida, Ele vai fazer na tua. Em nome de Jesus. Amém.